Comandante Pedro Ihara, o senhor está me ouvindo, comandante? Agora escuto. Boa tarde, Datena. Boa tarde a todos os espectadores. Comandante, eu dizia que eu nunca vi um acidente desse em costa, pelo menos gravado desse jeito, talvez porque não tivesse internet antigamente, né? Mas eu nunca vi um tamanho de rocha, um monolito desse, se despregar aí do bloco principal e cair, né, em cima de uma lancha. A tragédia podia ter sido muito, muito pior. Havia previsão de que alguma coisa parecida com isso acontecesse? Tem impressão que não, né? Esse é o chamado acidente mesmo. Ou já havia dado mostras que essa rocha podia romper a qualquer momento, hein, comandante? Essa situação, Datena, é uma situação realmente bem atípica, porque por mais que no local a gente tenha uma formação de cânions, né, e nessa formação de cânions o que existe são as rochas sedimentares, que são rochas que são muito mais suscetíveis a esse tipo de atuação da água, dos ventos, esse tipo de desprendimento de rochas, ele é relativamente até comum na região, que é justamente o que molda, né, todo aquele relevo aí para que ele tenha essa forma de cânions, desse tamanho e dessa proporção, assim, de fato é algo inédito. O que aconteceu é que a gente já tinha um grande maciço de rocha, já existia, né, uma falha pré-existente nessa rocha, uma falha natural dessa rocha, e possivelmente, né, com as fortes chuvas que afetaram a região, a gente teve, nesse mesmo momento, né, a formação de um fenômeno que chama cabeça d'água, que é quando chove, né, na cabeceira daquele curso d'água e todo esse fluxo ele aumenta, né, repentinamente. Possivelmente, com essa atuação da água, a gente teve uma perda da coesão, da resistência interna daquelas partículas aí, e você pode observar na imagem, né, que antes, né, de acontecer esse rompimento acontecem umas outras rupturas menores, e aí a gente acabou tendo esse grande maciço, né, de rocha, ele caindo sobre essas lanchas. E houve uma infelicidade que, além de ser um maciço de rocha muito grande, a forma, geralmente, como ele cai, não é essa forma perpendicular. Geralmente, o que a gente tem é um movimento de escorregamento dessa rocha. Essa rocha, geralmente, ela mantém ali a posição no qual ela se desprende, né? Ela é um escorregamento como se fosse um fatiamento ali, um escorregamento planar, que a gente chama. Só que acabou acontecendo, foi uma ruptura por tombamento, no qual toda essa estrutura é uma estrutura muito pesada, a gente está falando de rocha pura, ela acabou colidindo, né, com essas 3 embarcações que estavam no local. Dessas 3 embarcações, 2 afundaram, uma embarcação ela não afundou, mas também foi severamente afetada, e aí até o momento a gente tem 2 óbitos confirmados, né? Essas pessoas são pessoas do sexo masculino, esses 2 óbitos ainda não têm identidade nem idade aproximada e confirmada, porque pela própria situação do impacto, infelizmente, os corpos eles acabam sendo muito afetados, porque a gente está falando de uma rocha e de fraturas muito severas que acabam, né, até prejudicando um pouco a identificação de quem são essas pessoas. Número de feridos, comandante, o senhor tem? A gente tem até o momento 34 vítimas, das quais as 34 vítimas, 2 óbitos, né? São esses óbitos que eu acabei de citar para vocês. Dessas 34 vítimas, 23 elas foram atendidas na Santa Casa de Capitólio e já foram liberadas. São aquelas pessoas que estavam bem próximas ali à estrutura da rocha, mas que não foram diretamente atingidas pela rocha, mas foram atingidas pela onda, né, de água que surgiu decorrente dessa queda. Elas já foram liberadas, essas 23 pessoas, e essas outras pessoas que foram atingidas, elas estão distribuídas pelas Santas Casas da região. Então a gente tem desde... Tem gente em estado grave ou não? A gente tem algumas pessoas que estão com fraturas abertas, que é chamada fratura exposta, né? Quando a gente fala de um impacto desse, é um impacto bem semelhante assim, a um atropelamento, que você tem um grande corpo ali, né, de rocha atingindo aquela vítima com uma velocidade muito grande, com uma massa, né, com uma energia muito grande. Então a gente tem 2 pessoas que estão na Santa Casa de Piuí, que eles estão com essas fraturas abertas, fraturas expostas, e também nós temos 3 outras vítimas que também o estado delas está sendo avaliado nesse momento na Santa Casa de Passos. As 4 vítimas que estão na Santa Casa de São José da Barra, eles estão com ferimentos leves, além dessas 23 vítimas que foram atendidas na Santa Casa de Capitólio já foram liberadas. Eu calculo que pelo menos entre 9 e 8 pessoas estão sendo atendidas aí, e algumas em estado grave.